Marco Santini nunca imaginou que aquele domingo de agosto mudaria tudo. Depois de 15 anos construindo um império nas sombras de Nova York, comandando operações que movimentavam milhões de dólares e mantendo sua identidade verdadeira escondida por trás de empresas legítimas e uma fachada impecável de empresário respeitável, ele havia finalmente decidido fazer algo completamente normal: levar a família ao parque. Sua esposa, Helena, vinha pedindo há meses. As crianças, Sofia, de 8 anos, e Lorenzo, de 5, mal sabiam o que era um dia comum de diversão. Entre aulas particulares, seguranças discretos e a mansão isolada em Long Island, a vida deles era dourada mas sufocante. Helena insistia que precisavam de normalidade, mesmo que fingida. E Marco, por mais calculista que fosse, não conseguia negar nada à mulher que escolhera para dividir sua vida. O Central Park estava radiante naquela manhã. O sol filtrava através das copas das árvores, criando padrões de luz e sombra nos caminhos de pedra. Famílias espalhavam-se pelos gramados, crianças corriam atrás de pipas coloridas, casais caminhavam de mãos dadas. Era a América idealizada, aquela que Marco via apenas em filmes e propagandas, tão distante do mundo de violência e traição que habitava. Ele havia tomado precauções, é claro. 2 de seus homens mais confiáveis, Tony e Richie, mantinham-se à distância respeitável, vestidos como turistas comuns com câmeras penduradas no pescoço. Mais 3 observavam de pontos estratégicos. Marco usava óculos escuros, boné dos Yankees e roupas casuais que ninguém associaria ao homem de terno italiano que ocasionalmente aparecia em colunas sociais como benfeitor anônimo de causas nobres. Sofia puxava a mão do pai, querendo ver tudo ao mesmo tempo. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, brilhavam de excitação genuína. Lorenzo agarrava-se à mão de Helena, ainda tímido com tanto espaço aberto e tantas pessoas desconhecidas. Para uma criança acostumada ao silêncio controlado da mansão, aquele caos organizado era simultaneamente fascinante e aterrorizante. Papai, sorvete. Por favor. Sofia apontava para um carrinho colorido próximo ao lago, onde uma fila pequena se formava. Era um daqueles carrinhos vintage, pintado de listras vermelhas e brancas, com um guarda-sol listrado e um sino que tilintava alegremente. A placa anunciava sabores artesanais em letras caprichosas. Marco hesitou. Cada interação era um risco calculado, cada rosto novo uma potencial ameaça. Mas o sorriso da filha era devastador. Helena tocou seu braço gentilmente, aquele toque que dizia deixe-a ser criança, apenas por hoje. Ele concordou com um aceno. Aproximaram-se do carrinho. A fila movia-se lentamente, cada cliente deliberando cuidadosamente entre sabores exóticos, lavanda com mel, pistache siciliano, chocolate com pimenta rosa. Marco mantinha os olhos atentos ao redor, catalogando rostos, procurando qualquer coisa fora do lugar. Tony estava perto de um vendedor de balões. Richie folheava um jornal sentado em um banco. Tudo sob controle. Quando chegaram à frente da fila, Marco olhou finalmente para a atendente. E seu coração parou. O mundo desacelerou naquele instante. Sons se tornaram abafados, o movimento ao redor virou borrão. Tudo se concentrou naquele rosto. Cabelos loiros presos em um rabo de cavalo alto, avental listrado imaculadamente limpo, um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Mas eram os olhos que importavam, cinzentos como tempestade, inconfundíveis mesmo depois de 3 anos. Emma Richardson, a testemunha que escapou. A única pessoa viva que poderia conectá-lo diretamente ao assassinato de Vincent Calabrese, o procurador federal que estava prestes a desmantelar toda a organização. A mulher que viu Marco apertar o gatilho naquela noite chuvosa de março, no estacionamento vazio do tribunal. A mulher que desapareceu antes que seus homens pudessem alcançá-la, protegida pelos federais, escondida no programa de proteção a testemunhas. E ali estava ela, vendendo sorvete no Central Park. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram. Marco viu o reconhecimento atravessar aqueles olhos cinzentos como um raio. Viu o terror instintivo que ela tentou controlar, a forma como seus dedos apertaram a colher de sorvete até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas ela era boa. Muito boa. O sorriso profissional não vacilou. Boa tarde. O que posso oferecer para vocês hoje?
A voz dela era firme, mas Marco detectou a nota de pânico cuidadosamente mascarada. Ela desviou o olhar rapidamente para as crianças, como qualquer vendedora faria. Sofia já estava decidida. Morango com chocolate, por favor. Lorenzo escondeu-se atrás da perna de Helena, tímido demais para falar. Helena sorriu. E um de baunilha para o pequeno, por favor. E para os pais? Emma perguntou, ainda evitando o olhar direto de Marco. Suas mãos moviam-se automaticamente, pegando as casquinhas, preparando as bolas de sorvete com uma precisão que sugeria meses de prática. Nada para mim, Helena disse suavemente. Querido. Marco precisou encontrar sua voz. 3 anos procurando por essa mulher. Recursos incalculáveis gastos. Contatos no FBI subornados, bases de dados hackeadas, pistas seguidas em todo o país. E ali estava ela, a menos de 1 metro de distância, usando um avental bobo e vendendo sorvete para sua filha. Café, ele disse, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Sorvete de café. Emma assentiu, não olhando para ele enquanto preparava. Seus movimentos eram eficientes demais, mecânicos. Marco podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ela respirava de modo controlado. Técnicas que provavelmente aprendeu com seus manipuladores federais para lidar com situações de estresse. Sofia tagarelava alegremente sobre os patos no lago, completamente alheia à tensão mortal que se desenrolava a centímetros de distância. Lorenzo havia saído um pouco de trás da mãe, fascinado pelas cores vibrantes dos sorvetes nas vitrines congeladas. $22, Emma disse, sua voz firme. Ela havia colocado os sorvetes em uma pequena bandeja de papelão. Ainda não olhava diretamente para Marco. Ele estendeu uma nota de 50. Suas mãos não tremiam. Anos de controle absoluto garantiam isso. Mas sua mente trabalhava em velocidade alucinante. Opções, consequências, riscos. Emma era um problema que ele pensava já ter sido resolvido pelos federais, escondida em algum vilarejo remoto com nova identidade. Mas os federais haviam falhado, ou ela havia fugido, ou algo dera errado no programa. E agora ela estava ali, vulnerável. Quando Emma estendeu o troco, seus dedos brevemente tocaram os dele. E naquele toque, Marco sentiu um pedaço de papel. Pequeno, dobrado. Emma não mudou sua expressão, já se virando para o próximo cliente na fila. Próximo, por favor. Helena distribuiu os sorvetes para as crianças. Vamos encontrar um lugar à sombra para comer, ela sugeriu, já guiando Lorenzo em direção a um grupo de árvores próximas. Sofia seguia, lambendo entusiasticamente seu sorvete de morango. Marco olhou para trás uma última vez. Emma estava atendendo uma mulher idosa, seu sorriso profissional perfeitamente no lugar. Mas ele viu quando ela rapidamente olhou em sua direção, apenas um segundo, antes de voltar sua atenção ao trabalho. Eles encontraram um banco sob um carvalho antigo. As crianças sentaram-se na grama, Helena supervisionando para que não se sujassem demais. Marco permaneceu de pé, o sorvete derretendo esquecido em sua mão. Discretamente, desdobrou o papel que Emma havia passado. A letra era apressada mas legível. Brookfield Place. Banheiro feminino do 2º andar. 15 horas sozinho. Tenho informação. Não me mate na frente de clientes. Marco leu 3 vezes antes de processar completamente. Emma não estava correndo. Não estava pedindo proteção ou suplicando por sua vida. Estava propondo um encontro. E sugeria que tinha algo a oferecer. Sua primeira reação foi desconfiar. Armadilha. Tinha que ser. Os federais usando-a como isca. Câmeras escondidas, equipes de assalto esperando. 3 anos atrás, ele teria eliminado a ameaça imediatamente. Mandado Tony e Richie fazerem o serviço discretamente. Um corpo que nunca seria encontrado. Mas algo no olhar dela, naquele breve segundo em que seus olhos se encontraram, havia comunicado algo além de medo. Desespero. Papai, o seu está derretendo. Sofia apontou para o sorvete escorrendo pela mão dele. Marco piscou, voltando ao presente. Helena olhava-o com curiosidade, sua intuição feminina detectando que algo estava errado. Ela o conhecia melhor do que ninguém, embora nunca soubesse realmente o que ele fazia, as decisões que tomava, o sangue que manchava suas mãos. Estava distraído, ele disse,
tentando soar casual. Lambeu o sorvete rapidamente. Café italiano, surpreendentemente bom. Pensando no trabalho. Helena franziu a testa. Prometeu. Sem trabalho hoje. Tem razão. Desculpe. Mas sua mente já estava distante? Calculando. Brookfield Place era um shopping center no Financial District, sempre lotado em fins de semana. Território neutro. Muitas saídas. Se fosse uma armadilha, ele precisaria de preparo. Se fosse legítimo, bem, isso abria possibilidades intrigantes. O que Emma Richardson poderia ter que valesse arriscar encontrá-lo? Ela testemunhara um assassinato? Sim, mas seu testemunho nunca fora usado. O caso contra Marco nunca avançou porque sem ela, não havia caso. A morte de Calabrese fora arquivada como assalto que deu errado, outro crime não resolvido nas estatísticas de Nova York. Marco continuará sua vida, sua organização crescerá, novos negócios floresceram. Mas Emma era sempre uma ameaça latente. Enquanto estivesse viva, poderia ressurgir. Um novo procurador ambicioso, novas evidências, e de repente seu testemunho se tornaria relevante novamente. Marco havia aprendido que eliminar problemas, antes que se tornassem crise, era essencial para a sobrevivência. E agora o problema estava voluntariamente oferecendo um encontro. As horas seguintes foram tortura. Eles caminharam pelo parque, alugaram um barquinho no lago, compraram balões. Marco executava os movimentos automaticamente, sorrindo quando apropriado, respondendo quando falado, mas sua mente estava em outro lugar. Ele checou o relógio discretamente. 13h45. Precisava inventar uma desculpa. Helena, ele disse quando pararam para descansar próximo a Bethesda Fontaine. Preciso resolver algo rapidamente. Trabalho. Eu sei que prometi, mas é urgente. A decepção no rosto dela foi evidente. Marco. 1 hora. No máximo. Volto antes das 4. Ele tocou seu rosto gentilmente. Prometo. Ela suspirou, conhecendo-o bem demais para discutir. As crianças vão ficar desapontadas. Compenso. Janto onde vocês quiserem. Teatro na semana que vem. O que quiserem. Helena concordou relutantemente. Marco beijou sua testa, depois se abaixou para abraçar as crianças. Sofia protestou, mas Lorenzo já estava sonolento do dia ao ar livre. Ele sinalizou para Tony, que se aproximou discretamente. Fique com eles, Marco ordenou baixo. Richie vem comigo. Mantenha distância, mas não os perca de vista. Tony assentiu, não fazendo perguntas. Era parte do que o tornava valioso. Brookfield Place ficava a 20 minutos de carro. Marco instruiu o motorista a deixá-lo a 2 quarteirões de distância. Richie o acompanhava, vestido de forma anônima, uma arma discreta sob a jaqueta. Eles entraram separadamente no shopping. O lugar estava, como esperado, cheio de compradores de fim de semana, turistas carregando sacolas, famílias passeando. Marco subiu pela escada rolante, Richie mantendo-se cerca de 10 metros atrás. O segundo andar tinha lojas de grife, um café artesanal, e sim, banheiros públicos próximos à escada de emergência. Eram 14h58. Marco parou em frente ao corredor que levava aos banheiros. Olhou para Richie, que posicionou-se estrategicamente perto de uma vitrine, de onde poderia monitorar tanto o corredor quanto as saídas. O banheiro feminino. Marco hesitou apenas um segundo antes de empurrar a porta. Estava vazio exceto por uma mulher lavando as mãos. Emma. Ela havia trocado o avental por jeans e camiseta simples, o cabelo solto agora, óculos escuros pendurados na gola da camisa. Quando viu Marco no espelho, não se virou imediatamente. Trancou a porta. Ela perguntou calmamente. Marco virou a trava. O símbolo mudou para ocupado do lado de fora. Temos 5 minutos antes que alguém ache estranho. Emma finalmente se virou. De perto, ele podia ver que ela mudará. Mais magra, cabelo mais escuro do que lembrava, pequenas linhas de tensão ao redor dos olhos. 3 anos de viver escondida deixavam marcas. Obrigada por vir, ela disse, e havia uma fadiga em sua voz que não combinava com sua postura ereta. Sei que é arriscado. Para você mais do que para mim. Marco respondeu. Sua mão estava perto da arma em seu coldre.
sob a jaqueta. Tem 3 minutos para explicar por que não deveria terminar o que comecei há 3 anos. Emma não recuou, apesar do medo óbvio em seus olhos. Porque posso lhe dar algo que vale mais do que minha morte. Não há nada que valha mais do que eliminar a única testemunha que pode me colocar atrás das grades. E se eu disser que há outra testemunha? Marco ficou imóvel. Impossível. Estávamos sozinhos. Quase sozinhos. Emma cruzou os braços, um gesto defensivo. Havia um homem. No prédio em frente. Apartamento do 6º andar. Ele também viu. E ao contrário de mim, ele tem fotos. O mundo de Marco inclinou-se levemente. Fotos. Tiradas com uma câmera profissional. Teleobjetiva. Ele é fotógrafo freelancer. Estava testando equipamento novo naquela noite. Pegou você saindo do carro. Calabrese caminhando em direção ao dele. Você se aproximando. A luz do poste pegou seu rosto perfeitamente em pelo menos 3 disparos. E o momento? Bem, ele capturou o momento exato. Marco processou isso em silêncio. Se fosse verdade, mudava tudo. Fotos eram evidência concreta. Com testemunho dela confirmando o contexto, seria suficiente para a acusação formal. Prisão. Julgamento. O fim de tudo que construiu. Por que ele não foi aos federais? Porque ele não sabia o que tinha. Só percebeu depois, quando a notícia da morte de Calabrese saiu. E então ficou com medo. Calabrese era federal. Você claramente era alguém poderoso. Ele guardou as fotos como seguro. E você sabe disso como? Emma hesitou. Ele é meu vizinho. Na minha vida atual, quero dizer. Shane Mitchell, fotógrafo de vida selvagem. Mora no apartamento ao lado do meu em Queens. Não fazia ideia de quem eu era, claro. Mas algumas semanas atrás, ele estava bêbado, falando sobre esse segredo mortal que guardava. Mostrou-me as fotos. Não disse nada sobre me reconhecer, mas eu o reconheci. É o mesmo prédio de onde estava observando aquela noite, esperando meu Uber, quando vi tudo acontecer. E você quer o quê? Dinheiro para me entregar as fotos? Não. Emma respirou fundo. Quero que você mate Shane Mitchell e destrua as fotos. E em troca, desapareço completamente. Sem proteção federal dessa vez. Mudo de país, mudo de identidade sozinha. E você nunca mais ouve falar de mim. Marco estudou-a cuidadosamente. Por que não simplesmente ir aos federais com essa informação? Porque estou fora do programa. Fugi. Eles querem me matar tanto quanto você. Ela riu amargamente. Eu era problema demais. Questionava demais. Não seguia regras. Então eles decidiram que era mais fácil me eliminar discretamente e dizer que fugi. Tenho 2 marshals procurando por mim agora. E por que acreditar em você? Porque Emma encontrou seus olhos diretamente? Tenho mais medo dos federais do que de você. Eles me traíram. Você, pelo menos, é honesto sobre querer me morta. E porque sei que se me matar agora, aquelas fotos vão para a mídia automaticamente. Shane tem um testamento. Instruções claras. Se algo acontecer com ele, um envelope lacrado vai direto para o New York Times. Inteligente. Muito inteligente. Marco reavaliou a mulher à sua frente. Ela não era vítima assustada, era sobrevivente calculista. Endereço dele. Emma já tinha um papel preparado. Estendeu tudo o que você precisa. Horários, hábitos, quando o apartamento fica vazio. Ele viaja muito para trabalho. Tem uma viagem marcada para o Alasca semana que vem. 5 dias. Apartamento vazio. Marco pegou o papel. E o testamento? No cofre do escritório de advocacia dele. Mendes e Associates, em Brooklyn. Pequeno o suficiente para ser vulnerável, mas legítimo o suficiente que Shane confia neles. Você fez seu dever de casa. Minha vida depende disso. Marco dobrou o papel, colocando-o no bolso. Se estiver me enganando. Não estou. Juro. Só quero desaparecer. Emma permitiu que vulnerabilidade aparecesse em sua voz. Estou cansada de correr. Cansada de olhar por cima do ombro. Dê-me isso e nunca mais será problema meu, eu prometo. Alguém tentou a porta do banheiro. Batidas impacientes.
Decido em 48 horas, Marco disse rapidamente. Se aceitar os termos, verá um anúncio no Village Voice. Seção de classificados, na quinta-feira. Gatinha branca procura lar. Esse será o sinal. Então suma. Longe. Entendido? Emma assentiu, claramente aliviada. Entendido. E Marco? Suas filhas são lindas. Especialmente a mais velha. Seria trágico se algo acontecesse com sua família. Foi dito casualmente, mas a ameaça estava ali. Marco sentiu fúria subir em seu peito, mas controlou-se. Ela estava apenas mostrando que tinha dentes também. Jogando o jogo corretamente. Toca em minha família e não há buraco na terra profundo o suficiente. Ele disse, voz gélida. Não toco. Você não me toca. Negócio simples. Marco destravou a porta e saiu sem olhar para trás. Uma mulher esperava do lado de fora, irritada. Ele murmurou desculpas e seguiu, Rishi materializando-se ao seu lado. Problema? Rishi perguntou baixo. Não. Vamos. O caminho de volta ao Central Park foi silencioso. Marco precisava pensar. Verificar. Confirmar cada detalhe da história de Emma antes de tomar qualquer ação. Se Shane Mitchell realmente existia, se realmente tinha as fotos, então Emma estava oferecendo solução perfeita. Eliminar a ameaça real e ganhar gratidão da única testemunha viva, garantindo seu silêncio permanente. Mas se fosse a armadilha? Helena estava onde ele a deixou, sentada em um banco enquanto as crianças brincavam próximas sob o olhar vigilante de Tony. Ela sorriu quando o viu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ela sabia que algo estava errado, mesmo sem conseguir nomear o quê. Resolvido? Ela perguntou. Resolvido? Mas estava longe de resolvido. Estava apenas começando. Aquela noite, em seu escritório privado no porão da mansão, um cômodo à prova de som onde conduzia negócios que Helena nunca saberia, Marco reuniu seu círculo íntimo. Rishi e Tony, obviamente. Mas também Sal Benedetti, seu conselheiro há 20 anos, e Frank Costa, especialista em inteligência e verificação. Marco contou tudo, deixando de fora apenas a parte sobre Emma mencionar suas filhas. Isso era pessoal demais, algo que o deixaria parecer fraco aos olhos deles. Shane Mitchell, Frank repetiu, já digitando em seu laptop. Fotógrafo freelancer, Coins. Deixa eu ver. Seus dedos voavam sobre o teclado, acessando bases de dados que poucos sabiam existir. Aqui. Shane Mitchell, 34 anos, nascido em Boston. Freelancer desde 2019. Trabalha principalmente com National Geographic e revistas de natureza. Apartamento em Astoria, Queens. Viagens frequentes. Registros financeiros. Marco perguntou. Nada extraordinário. Vive modestamente. Ah, interessante. Ele aluga um cofre em Brooklyn. Banco comercial na Atlantic Avenue. Não escritório de advocacia. Não que eu encontre. Mas pode usar nome diferente. Ou pode ser pequeno demais para registro digital. Sal, que havia ficado quieto até então, pigarreou. Boss, isso pode ser armadilha elaborada. Federais sabem que você procura a garota há 3 anos. Poderiam estar usando isso. Pensei nisso, Marco admitiu. Mas há algo na história dela. Detalhes demais para ser inventado na hora. Ou detalhes suficientes para parecer verdade, Sal retrucou. É o tipo de coisa que eles fariam. Dar-lhe um alvo, ver se você morde, e pegar você no ato. Tony falou pela primeira vez. Verificamos a garota. Onde mora? Com quem fala? Se Shane Mitchell realmente é vizinho, confirmamos parte da história. E se for verdade? Rishi perguntou. Se esse Mitchell tem as fotos, é problema maior que ela. Ela sozinha é testemunha ocular, mas juris duvidam de testemunha única. Fotos mais testemunho. Isso é caso sólido. Marco sabia disso. Era o que o mantinha acordado. Frank. Quero vigilância completa em Mitchell. Câmeras, microfone se possível. Quero saber com quem ele fala, o que faz, se tem contato com federais. E em Emma também. Quero confirmar que eles são realmente vizinhos. Vai levar alguns dias. Temos até quinta de manhã para decidir. Quero informação completa até quarta à noite.
Eles concordaram e dispersaram para suas tarefas. Marco ficou sozinho no escritório, um copo de uísque na mão, olhando para a parede onde um quadro abstraído escondia seu cofre pessoal. Dentro dele, entre dinheiro e documentos, estava uma pasta com tudo relacionado à morte de Vincent Calabrese. Fotos do local, relatórios policiais que seus contatos conseguiram, transcrições de interrogatórios. Ele abriu o cofre, pegou a pasta, revisou tudo novamente. A morte de Calabrese fora necessária. O procurador estava prestes a apresentar acusação abrangente contra metade da organização. Tinha informante interno, evidências de lavagem de dinheiro, conexões com políticos corruptos. Uma operação de anos, meticulosamente construída. Se tivesse sucesso, derrubaria não apenas Marco, mas famílias inteiras. Dezenas de homens presos. Negócios destruídos. Marco tomou a decisão que qualquer homem em sua posição tomaria. Eliminou a ameaça. Ele lembrava daquela noite com clareza fotográfica. A chuva fina, o estacionamento iluminado apenas por um poste solitário, Calabrese caminhando confiante em direção ao seu sedã cinza, pasta na mão. Marco aproximando-se pelas sombras, Calabrese percebendo tarde demais, virando-se. Um momento de reconhecimento no rosto do procurador. Você. Uma palavra. Depois o estampido, abafado pelo silenciador. 2 vezes no peito, uma na cabeça. Profissional. Rápido. E então o movimento na periferia de sua visão. Uma mulher, congelada na entrada do estacionamento. Emma Richardson. Perceberia depois. Estagiária no escritório de Calabrese. Lugar errado, hora errada. Ela correu. Marco foi atrás, mas ela era rápida, desesperada. Desapareceu pelas ruas antes que ele pudesse alcançá-la. Horas depois, federais a tinham. Marco havia assumido que estava perdido então. Preparou-se para acusações, planejou fuga se necessário. Mas semanas passaram. Nada. Os federais investigaram, sim, mas sem Emma testemunhando oficialmente, não tinham caso. Ela estava muito assustada, disseram informantes. Traumatizada. Não conseguia prestar depoimento coerente. Eventualmente, a puseram em proteção de testemunhas e o caso esfriou. Marco deveria ter ficado satisfeito. Mas testemunhas tinham hábito irritante de reaparecer em momentos inconvenientes. Então ele procurou. Gastou fortuna em investigadores, hackers, contatos. Emma Richardson havia desaparecido completamente. Melhor do que a maioria. Os federais fizeram trabalho decente. Até aquela tarde. Uma moça do sorvete no Central Park. Os dias seguintes foram agonia controlada. Marco manteve rotina normal. Reuniões de negócios legítimos, jantares com Helena, histórias de ninar para as crianças. Mas sua mente estava constantemente em outro lugar, processando relatórios que Frank entregava a cada poucas horas. Shane Mitchell era real. Morava realmente em Astoria, no apartamento ao lado de alguém chamado Emily Morris, provavelmente nome falso de Emma. Vizinhos havia 8 meses. Mitchell viajava frequentemente. Tinha equipamento fotográfico profissional. Correspondia a tudo que Emma dissera. Câmeras de vigilância discretas confirmaram ele entrando e saindo do prédio, carregando mochilas com equipamento. Quanto ao cofre, era mais complicado. Frank descobriu que Mitchell tinha relacionamento com o escritório pequeno de advocacia em Brooklyn, não Mendes Associates, mas Silverman e Partners. Diferença pequena, mas significativa. Ou Emma errou o nome, ou deliberadamente deu informação falsa. Pode ser teste, Frank sugeriu quando apresentou as descobertas na noite de quarta. Vê se você faz lição de casa. Se você fosse direto para Mendes sem verificar, ela saberia que não confirmou a informação. Ou Sal contrapôs. Ela quer que você invada o lugar errado enquanto algo acontece no lugar certo. Marco ponderou. Algum contato de Mitchell com federais? Nada óbvio. Sem calls para números do FBI. Sem encontros com agentes conhecidos. Ele é normal. Surpreendentemente normal. E Emma? Ela é mais interessante. Trabalha no carrinho de sorvete 3 vezes por semana. Outros dias, fica em casa ou faz turnos em lavanderia em Queens. Mas há lacunas. Períodos onde não conseguimos rastreá-la. Ou ela é muito boa em contra-vigilância, ou tem ajuda. Federal.
Possível. Mas se ainda está no programa, é incomum. Normalmente, eles mantêm contato constante com testemunhas protegidas. Tony tinha acompanhado Mitchell pessoalmente. Boss, se esse cara é federal, é melhor ator que vi. Comporta-se como fotógrafo estressado. Bebida demais, apartamento bagunçado. Trabalha até tarde processando imagens. Sem comportamento suspeito. Marco olhou os rostos ao redor da mesa. Homens que confiava com sua vida, que haviam estado com ele em situações impossíveis. Todos esperavam sua decisão. Suponhamos que seja verdade, ele disse lentamente, que Mitchell realmente tem fotos. Que Emma está genuinamente tentando salvar sua própria pele oferecendo. Qual o pior cenário? Que seja armadilha e você caia, Sal disse imediatamente. Acusações de assassinato se você tocar em Mitchell. Prisão. Fim da organização. E se eu não fizer nada? Marco completou o pensamento. Mitchell mantém as fotos como seguro indefinidamente. Emma continua solta, sabendo onde moro, tendo visto minha família. 2 bombas relógio, qualquer uma pode explodir a qualquer momento. O silêncio na sala era denso. Marco levantou-se, caminhando até a janela do porão que dava para o jardim impecavelmente cuidado. Lá fora, sob holofotes discretos, viu o balanço onde Sofia brincava durante o dia, a casinha de bonecas que construíra para ela no último aniversário. Há uma terceira opção, Rishi disse hesitantemente. Há que ninguém quer sugerir. Diga, Marco ordenou sem se virar. Mate os 2. Emma e Mitchell. Mesmo dia, mesma hora. Recupere as fotos, elimine a testemunha. Problema resolvido permanentemente. E o testamento? Frank questionou. Se Mitchell cair, o envelope vai para a mídia automaticamente. Então pegamos o envelope primeiro. Invadimos o escritório de advocacia, seja Mendes ou Silverman. Destruímos o testamento antes de tocar em Mitchell. Sal balançou a cabeça. Muito complexo. Muitos pontos de falha. E se o envelope estiver em outro lugar? E se Mitchell mentiu sobre o testamento? Você mata os 2 e 3 dias depois o New York Times publica as fotos com história de fotógrafo morto misteriosamente. Boss, Tony falou, sua voz grave quebrando o debate. Posso falar francamente? Marco se virou. Sempre. Você está pensando nisso da forma errada. Você está pensando como homem de negócios, calculando riscos e recompensas. Mas isso não é negócio. Isso é guerra. E em guerra, você não negocia com o inimigo. Você o destrói. Emma não é minha inimiga. Ela é vítima que quer sobreviver. Ela ameaçou suas filhas, Tony disse, e havia aço em sua voz. Aquele comentário sobre Sofia. Isso não foi casual. Foi calculado. Ela mostrou que sabe onde atacar você. Uma vítima assustada não faz isso. Uma operadora faz. Marco sentiu o peso daquelas palavras. Tony estava certo. O comentário sobre Sofia não fora deslize. Fora demonstração de poder. Emma estava dizendo, eu sei seu ponto fraco e não hesitarei em usá-lo se necessário. Então o que sugere? Teste ela. Antes de quinta. De um jeito que ela não espere. Como? Tony sorriu. Aquele sorriso frio que aparecia quando estava planejando algo particularmente brutal. Sequestramos Mitchell. Agora. Esta noite. Trazemos ele aqui. Fazemos ele falar. Se as fotos são reais, ele quebra. Se é armadilha federal, descobrimos. E Emma não tem tempo de reagir. Era arriscado. Muito arriscado. Mas tinha uma elegância brutal que Marco apreciava. Se ele for federal, Sal alertou. Um sequestro ativa resposta imediata. SWAT, FBI, tudo. Então fazemos parecer que ele viajou. Frank sugeriu, entrando no plano. Ele tem viagem marcada para o Alasca semana que vem, certo? Antecipamos. Postamos nas redes sociais dele algumas fotos antigas de viagens. Check-in falso no aeroporto. Para o mundo, Shane Mitchell está em trabalho remoto. Ninguém procura por ele por dias. Marco voltou para a mesa, seu uísque esquecido. Quanto tempo precisamos para preparar isso? 6 horas, Frank disse confiante. Eu hackei contas dele ontem, só por precaução. Tenho acesso a e-mail, redes sociais, tudo. Posso fazer parecer que ele saiu da cidade.
Equipamento para interrogatório. Temos, Rishi confirmou. Na propriedade de Staten Island. Isolada, segura. Marco olhou para o relógio. 22h30. Mitchell provavelmente estava em casa. Provavelmente sozinho. Vigilância atual. 2 homens na rua. Confirmaram que ele voltou do trabalho às 18 horas. Não saiu desde então. Luzes acesas no apartamento. Sombras na janela. Está lá. As peças se encaixavam. Rápido demais, talvez, mas às vezes velocidade era vantagem. Deixava menos tempo para o inimigo se preparar. Fazemos esta noite, Marco decidiu. Tony, Rishi, vocês pegam Mitchell. Limpo, silencioso. Frank, você cuida do rastro digital. Sal, prepara Staten Island. Quero tudo pronto para interrogatório em 3 horas. E Emma? Sal perguntou. Ela não sabe de nada ainda. Mantemos vigilância normal. Se ela reagir de alguma forma, saberemos que estavam coordenados. Os homens se movimentaram com eficiência de anos de prática. Marco ficou sozinho momentaneamente, permitindo-se um momento de reflexão. Estava prestes a cruzar linha que não podia desfazer. Se Mitchell fosse inocente, se tudo fosse mal entendido elaborado, Marco teria sangue inocente em suas mãos. Não seria a primeira vez, mas geralmente tinha certeza de que suas vítimas mereciam seu destino. Mas e se Emma estivesse dizendo a verdade? E se Mitchell realmente tinha as fotos que poderiam destruir tudo? Então não era assassinato. Era autopreservação. Papai. Marco se virou bruscamente. Sofia estava na porta do escritório, seu coelhinho de pelúcia arrastando no chão, olhos sonolentos. Querida, o que faz acordada? Ele foi até ela rapidamente, pegando-a no colo. Tive um pesadelo. Você estava gritando. Culpa o atravessou. Ele não percebera que estava falando alto durante a reunião. O escritório era a prova de som, mas a porta estava entreaberta. Foi só papai trabalhando. Desculpe acordar você. O que você faz aqui embaixo? Ela perguntou com aquela curiosidade infantil que cortava como faca. Mamãe disse que você trabalha com construção, mas não tem martelos aqui. Trabalho é mais sobre conversar e planejar. Coisas chatas de adulto. Não parece chato. Parece secreto. Seus olhos castanhos o estudavam com intensidade perturbadora. Você tem segredos, papai. Todo mundo tem segredos, pequena. Segredos ruins. Marco segurou-a mais apertado. Alguns segredos são apenas coisas que mantemos privadas. Não necessariamente ruins. Só complicadas. Eu tenho um segredo. Ela sussurrou conspiratoriamente. Eu sei que você não trabalha com construção. Ouvi mamãe falando ao telefone com vovó. Ela disse que você faz coisas perigosas, mas não pode falar sobre isso. O coração de Marco disparou. Sofia. Não conte que eu sei. Mamãe ficaria brava. Ela bocejou, encostando a cabeça em seu ombro. Mas eu não me importo. Você sempre cuida da gente. Isso é o que importa. A inocência e sabedoria daquela declaração o destroçaram. Ele carregou a escada acima, passando pelo escritório onde Helena provavelmente dormia, e a colocou de volta na cama. Tucou os cobertores ao redor dela, beijou sua testa. Te amo, pequena. Também te amo, papai. Mesmo com seus segredos. Quando voltou ao porão, Tony estava esperando. Estamos prontos. 10 minutos, Marco disse, pegando sua jaqueta. Verificou sua arma, um hábito tão natural quanto respirar. E Tony, nada de brutalidade desnecessária. Queremos ele falando, não morto. Entendido, boss. O prédio em Astoria era típico de Queens. Tijolo vermelho, 6 andares, escadas de incêndio na frente. Mitchell morava no 4º andar, apartamento 4B. Frank havia desativado câmeras de segurança do corredor remotamente. Tony e Rishi subiram pela escada de incêndio enquanto Marco esperava no carro a 2 quarteirões de distância, ouvindo tudo por rádio discreto. No apartamento, Tony sussurrou. Janela destrancada como Frank disse. Entrando agora. Silêncio por 30 segundos que pareceram eternidades. Alvo localizado. Sala de estar, trabalhando no computador. Sozinho. Fones de ouvido. Ele não sabe que estamos aqui.
Procede, Marco autorizou. Sons abafados. Um grito cortado. Luta breve. Então a voz de Rishi. Controlado. Sedado. Preparando para transporte. Limpo. Marco perguntou. Limpo. Apartamento intacto. Computador ainda ligado. Parece que ele saiu por vontade própria. 15 minutos depois, uma van comercial sem identificação saiu do beco atrás do prédio. Dentro, Shane Mitchell dormia profundamente, amarrado e encapuzado. Marco seguiu a distância segura enquanto atravessavam a ponte para Staten Island. A propriedade em Staten Island era legado de seu predecessor, um complexo isolado disfarçado como depósito abandonado. Por fora, janelas quebradas e grafite. Por dentro, instalações modernas onde negócios delicados eram conduzidos longe de olhos curiosos. Sal os esperava no subsolo. Uma sala simples, cadeira de metal no centro, luz forte no teto, paredes de concreto que absorviam som. Ferramentas organizadas em uma mesa lateral, embora Marco esperasse não precisar delas. Mitchell foi colocado na cadeira, ainda inconsciente. Marco estudou enquanto esperavam ele acordar. Homem comum, jeans e camiseta de banda, barba por fazer, cabelo castanho bagunçado. Mãos de quem trabalhava com equipamento delicado, dedos longos, unhas limpas. Tatuagem de bússola no antebraço esquerdo. Aparência de alguém que você veria em café artesanal no Brooklyn. Não de conspirador ou agente federal. Rishi jogou água fria no rosto dele. Mitchell despertou com sobressalto, desorientado, tentando se mover antes de perceber que estava amarrado. O capuz foi removido. Ele piscou sob a luz forte, tentando focar. O que está acontecendo? Voz rouca. Pânico genuíno. Marco permaneceu nas sombras além do círculo de luz. Senhor Mitchell, sinto pela inconveniência, mas precisamos conversar. Quem é você? Por que me trouxeram aqui? Mitchell puxou as cordas, mas Tony as havia amarrado profissionalmente. Sem chance de escape. Meu nome não importa. O que importa é certa coleção de fotografias que você possui. Marco observou cuidadosamente a reação. Confusão genuína cruzou o rosto de Mitchell. Fotografias. Eu tenho milhares de fotografias. Sou fotógrafo profissional. Não entendo. Fotografias específicas. Tiradas 3 anos atrás. Março de 2022. Estacionamento do Tribunal Federal. Tarde da noite. A mudança foi sutil, mas inconfundível. Os olhos de Mitchell arregalaram-se ligeiramente. Sua respiração ficou superficial. Reconhecimento. Não sei do que está falando. Ele mentiu, mas mal. Marco saiu das sombras, permitindo que Mitchell o visse claramente pela primeira vez. Viu o reconhecimento se aprofundar, transformar-se em terror absoluto. Você sabe exatamente do que estou falando? Marco disse calmamente. E temos a noite inteira. Então vamos começar de novo. As fotografias. Onde estão? Mitchell estava tremendo agora. Eu não. Tony deu um passo à frente, dobrando as juntas teatralmente. Mitchell encolheu-se. Por favor, não me machuque. As palavras saíram em torrente. Sim, eu tenho fotos. Mas não contei para ninguém. Eu juro. Estão guardadas, ninguém sabe. Sua vizinha sabe. O quê? Não. Emily. Ela não ou nunca ele parou, processando. Espera. Como você sabe sobre Emily? Você disse a ela. Estava bêbado. Disse que tinha segredo mortal. Mostrou as fotos. Isso foi, eu estava bêbado sim, mas não mostrei nada. Só falei besteira. Ela não pode ter. A realização chegou devagar. Oh, Deus. Ela te contou. Ela te entregou. Interessante. Ou Mitchell era melhor mentiroso do que parecia, ou Emma havia embelezado significativamente a história. Então você não mostrou as fotos para ela? Não. Nunca. Eu mencionei vagamente que testemunhei algo, anos atrás, mas não dei detalhes. Emily é legal, mas eu não confio em ninguém com isso. Onde estão as fotos? Mitchell hesitou. Marco acenou para Tony, que pegou uma ferramenta da mesa. Simples alicate. Mas a implicação era clara. Cofre. Tenho um cofre. No apartamento.
Mentira, Frank disse, aparecendo pela primeira vez. Ele segurava um tablet. Eu perfilei seu apartamento completamente. Não há cofre. É escondido. Atrás do armário do quarto. Por favor, estou dizendo a verdade. Frank fez anotações. Podemos verificar. Faça, Marco ordenou. Rishi, volte ao apartamento. Procure o cofre. Não destrua nada desnecessário. Rishi acenou e saiu. Marco voltou sua atenção para Mitchell. O testamento. Instruções para enviar as fotos à mídia se algo acontecer com você. Que testamento? Mitchell parecia genuinamente confuso. Eu não tenho nenhum testamento. Tenho 34 anos. Quem faz testamento nessa idade? Marco e Sal trocaram olhares. Peça da história de Emma começava a desmoronar. Escritório de advocacia. Mendes e Associates. Ou Silverman e Partners. Eu não espere, Silverman. Usei eles uma vez, quando minha ex tentou me processar por pensão alimentícia falsa. Mas não dei nada para eles além de documentos do caso. E isso foi há 2 anos. Nenhum envelope lacrado. Nenhuma instrução especial. Não. Por que eu faria isso? Mitchell estava chorando agora, lágrimas descendo seu rosto. Escuta, eu sei que fudi tudo. Vi algo que não deveria ter visto. Mas eu não contei para ninguém. Guardei como seguro porque estava com medo. Não fui à polícia, não fui aos federais, não vendi para jornal. Só queria esquecer que aquilo aconteceu. Mas não deletou as fotos. Não pude. São evidência. Se algo acontecesse comigo, eu queria que alguém soubesse a verdade. Ele soluçou. Mas nunca fiz nenhum esquema elaborado. Não sou espião. Sou só fotógrafo assustado que estava no lugar errado. Marco acreditava nele. O terror era real demais. As respostas muito descoordenadas para serem roteiro preparado. Mitchell era exatamente o que parecia. Homem comum que tropeçou em segredo mortal e não soube o que fazer com ele. O que significava que Emma havia mentido. Ou exagerado dramaticamente. Não havia testamento automático. Não havia esquema de backup para mídia. Apenas fotos escondidas em cofre caseiro. Por quê? Por que inventar essas proteções elaboradas? A resposta veio fria e clara, para fazer Mitchell parecer ameaça maior do que era. Para convencer Marco de que eliminar Mitchell era urgente e necessário. Para que Marco agisse rápido demais para pensar claramente. Armadilha. Não do FBI. De Emma. Boss, Frank disse urgentemente, olhando seu tablet. Temos problema. Câmera de vigilância no prédio de Mitchell. Alguém acabou de entrar no apartamento dele. Rishi. Não. Ele ainda está a 5 minutos de distância. É outra pessoa. Mulher. Ela entrou pela porta da frente, usou chave. Marco sentiu gelo nas veias. Mostre-me. Frank girou o tablet. Imagem granulada de corredor de apartamento. Mulher com capuz, mas quando virou brevemente para verificar o corredor, câmera pegou seu perfil. Emma. Quando? 2 minutos atrás. Ela está lá dentro agora. Marco entendeu com clareza terrível. Emma não esperou até quinta-feira. Não esperou o anúncio no jornal. Ela viu a oportunidade e tomou. Ela está procurando as fotos, Sal disse. Ela quer chegar nelas antes de nós. Ou Marco disse lentamente. Ela está plantando evidência. Conectando Mitchell a mim. Criando cena de crime que leva aos federais. Rishi está entrando no prédio agora, Frank atualizou. Abor. Abor. Marco gritou no rádio. Rishi, saia de lá. É armadilha. Estática. Então a voz de Rishi. Tensa. Boss, muita movimentação aqui. Carros sem identificação. Homens de terno. Isso é. A transmissão cortou. Federais, Tony disse desnecessariamente. Marco forçou-se a pensar. Emma os guiou perfeitamente. Fez Marco sequestrar Mitchell, levando-o de seu apartamento. Deixou cena vazia onde ela poderia trabalhar. E então alertou os federais, provavelmente dizendo que tinha evidência sólida de conexão entre Marco e o assassinato de Calabrese, tudo dentro do apartamento de Mitchell. Ela nos fudeu, Sal disse. Voz plana. Ela nos fudeu completamente. Rishi. Marco tentou novamente no rádio.
Nada. Pegaram ele, Tony confirmou, assistindo monitor diferente que mostrava a entrada do prédio. 3 agentes o detiveram. Ele não resistiu. Marco lutou contra o pânico que ameaçava consumi-lo. Rishi tinha ficha criminal extensa. Ele dentro do prédio durante a invasão ao apartamento de Mitchell. Com Mitchell desaparecido, os federais não precisariam de muito mais para fazer conexão. E se encontrassem as fotos que Mitchell mencionou, se elas realmente existissem. O cofre, Marco disse para Mitchell, que observava tudo em confusão aterrorizada. Combinação. Agora. 523, um aniversário da minha mãe. Frank estava digitando furiosamente, acessando o sistema de segurança do prédio, vendo se consigo ver o interior do apartamento. Não vai conseguir, Marco disse com certeza. Emma é experiente. Ela sabe como desativar vigilância. Então o que fazemos? Sal perguntou, e pela primeira vez em 20 anos, Marco ouviu o verdadeiro medo na voz de seu conselheiro. Fazemos o que ela não espera, Marco disse, mente trabalhando em velocidade frenética. Ela quer guerra. Vamos dar guerra. Boss. Frank, hackeia o apartamento dela. Câmeras, microfones, tudo. Quero saber onde ela vai depois que sair do apartamento de Mitchell. Tony, mobilize equipe completa. 12 homens, melhores que temos. Sal, advogados. Acorde-os. Rishi vai precisar. E Mitchell? Tony perguntou. Marco olhou para o fotógrafo aterrorizado. Homem inocente que se tornou peão em jogo muito maior que ele entendia. Mantemos ele aqui. Por enquanto. Se Emma pegou as fotos, ele é a única alavancagem que temos. Ela vai aos federais, Sal disse. Ela provavelmente já está com eles. Rishi sendo pego é cortina de fumaça. A operação real é ela testemunhando formalmente, entregando as fotos, fechando o caso contra você. Não, Marco disse. Peça final do quebra-cabeça se encaixando. Ela não vai aos federais. Ela tem mais medo deles do que de mim. Lembra? O que ela disse? Que eles queriam eliminá-la. Você acreditou nisso? Não acreditei. Mas começo a pensar que parte era verdade. Marco começou a andar, pensando em voz alta. Emma é operadora. Calculista. Ela não está trabalhando com os federais. Está jogando contra todos nós. Então qual o objetivo dela? As fotos, Marco disse. Sempre foram sobre as fotos. Mitchell as tinha, mas elas estavam trancadas, inacessíveis a ela. Então ela criou situação onde eu removesse Mitchell da jogada, deixando o apartamento vazio para ela agir. Mas para quê? Porque ela quer as fotos. Marco sorriu amargamente. Mesma razão que eu. Poder. Controle. Ela não quer me entregar aos federais. Ela quer me em suas mãos. Chantagem permanente. A elegância do plano de Emma era brutal. Com as fotos, ela poderia desaparecer, mas manteria Marco sob controle. Um passo errado, ela libera a evidência. Marco não poderia tocá-la sem se destruir. Barganha perfeita. Exceto que ela subestimou uma coisa. Rishi não está levando identidade, Marco disse de repente. Verificamos isso, certo? Protocolo padrão para operações. Tony assentiu. Nada de documentos, carteiras limpas, telefones temporários destruídos após uso. Então os federais o pegaram, mas não sabem quem ele é. Não ainda. Vão precisar de horas para identificação, talvez dias se ele não cooperar. Rishi aguenta interrogatório, Tony confirmou. Ex-marine. Treinado para resistência. O que nos dá janela, Marco disse. Pequena, mas existe. Emma acha que conseguiu. Está vulnerável por um momento. Confiante. É quando atacamos. Boss, Frank interrompeu, olhos ainda no tablet. Emma acabou de sair do prédio de Mitchell. Está na rua. Andando rápido. Ela tem algo na mochila. Parece pesado. As fotos, Marco disse. Tem que ser. Segue ela. Drones, câmeras de rua, tudo que puder usar. Frank acenou, dedos voando sobre o teclado. Rastreando. Ela está indo para estação de metrô. Linha N. Para onde vai essa linha? Várias direções. Coney Island. Times Square, Astoria. Astoria, Marco disse.
Ela está voltando para o apartamento dela. Para processar as fotos, ver o que tem, planejar próximo movimento. Vamos pegar ela lá. Não, Marco decidiu. Ainda não. Ela espera a reação imediata. Vamos esperar. Deixar ela pensar que venceu. Fazer ela baixar a guarda. E enquanto isso, descobrimos tudo sobre Emma Richardson. Não a identidade falsa. A real. Família, amigos, história antes da proteção de testemunhas. Todo mundo tem pressão que pode ser aplicada. Encontramos a dela. As próximas 3 horas foram silenciosas mas intensas. Marco voltou à mansão, forçando-se a manter normalidade. Helena estava acordada, lendo na cama. Tarde hoje, ela comentou sem levantar os olhos do livro. Problemas no trabalho. Nada sério. Marco, ela fechou o livro, olhando-o diretamente. Sofia me disse que esteve no seu escritório esta noite. Que ouviu você falando. Ela está começando a fazer perguntas. Eu sei. Não pode continuar assim. Elas estão crescendo. Vão perceber. Vão perceber o quê? Marco perguntou cuidadosamente. Helena segurou seu olhar. Que há algo mais. Algo que você esconde. Não sei o que é. E parte de mim não quer saber. Mas Marco, preciso que prometa uma coisa. O quê? Que seja lá o que fizer, não deixe tocar nelas. Nossas filhas crescem normais, seguras, sem saber do seu outro mundo. Marco sentou na cama, pegando a mão dela. Prometo. Elas nunca saberão. Nunca estarão envolvidas. Você está em perigo? Helena perguntou subitamente. Por que pergunta? Porque conheço você há 10 anos. E nas últimas semanas, há algo diferente. Você está mais tenso. Mais vigilante. Como se esperasse ataque. Ela era mais perspicaz do que ele gostaria. Situação delicada no trabalho. Mas estou lidando. Helena não parecia convencida, mas não pressionou. Beijou-o suavemente. Seja lá o que for, volta inteiro para nós. É tudo que peço. Volto sempre. Mas enquanto a segurava, sentindo-a adormecer ao seu lado, Marco se perguntou se poderia manter essa promessa desta vez. Seu telefone vibrou silenciosamente. Mensagem de Frank. Ela está em casa. Processando arquivos digitais no computador. Consegui acesso remoto. Quer que eu veja? Marco deslizou da cama cuidadosamente, indo para o banheiro onde poderia digitar resposta. Sim. Copie tudo. Quero saber o que ela sabe. Copiando agora. Boss, as fotos são reais. Ele tem você perfeitamente. Ângulo claro, iluminação boa. Sem dúvida que é você. E o momento do disparo, isso é evidência condenatória. Marco apoiou-se na pia, estudando seu reflexo no espelho. Rosto que milhares conheciam como empresário respeitável, filantropo discreto. Quantas dessas pessoas viriam monstros se soubessem a verdade? Quantas cópias? Arquivos digitais no computador de Mitchell, que ela acabou de copiar. Presumivelmente backups em algum lugar. Hard drives externos, cloud storage talvez. Destrua tudo. Remotamente, se possível. Vírus, VIP completo. No computador dela. Pode alertá-la. Faça aparecer crash do sistema. Algo natural. Vai levar tempo para fazer direito. Você tem até amanhecer. Marco voltou à cama, mas não dormiu. Ficou olhando o teto, calculando. Emma tinha as fotos agora, mas ainda eram digitais. Vulneráveis. Se Frank conseguisse destruir as cópias antes que ela fizesse backup permanente, vantagem mudava. Mas Emma não era idiota. Ela saberia que deixar evidência apenas digital era arriscado. Provavelmente já estava planejando backup físico, múltiplas cópias em locais diferentes. A menos que... Marco pegou o telefone novamente. Frank, ela está imprimindo algo. Pausa. Checando, sim. Impressora laser no apartamento dela acabou de ativar. 6 impressões de alta resolução. Cópias físicas. Evidência tangível que ela poderia esconder, distribuir, usar como garantia. Localize a impressora exata. Modelo, número de série. Veja se conseguimos rastrear outras impressões. Por quê? Porque cada impressora deixa assinatura única.
Pontos microscópicos que identificam a máquina. Se ela tentar usar essas fotos, podemos provar que vieram dela. Inteligente. Mas ela provavelmente sabe disso também. Por isso ela está imprimindo agora, enquanto está em apartamento de identidade falsa. Depois descarta a impressora, e as fotos não podem ser rastreadas até ela diretamente. Então temos que agir antes que ela descarte. Exato. O celular tocou. Tony. Marco atendeu imediatamente. Richie foi liberado. Tony disse sem preâmbulo. Advogados funcionaram. Sem evidência de crime. Sem identificação, eles tiveram que soltar. Mas, boss, eles tiraram fotos dele. Reconhecimento facial vai identificá-lo eventualmente. Quanto tempo temos? Horas. Talvez um dia se tivermos sorte. Sistema funciona rápido agora. Richie está limpo? Não foi seguido. Limpo. 3 carros diferentes, rota confusa. Ele está seguro. Pequena vitória, mas vitória mesmo assim. Reúna a equipe. Vamos precisar deles em breve. Para Emma. Para terminar isso. Marco desligou, voltando seu olhar para Helena dormindo pacificamente ao seu lado. Ela estava certa. Ele não podia continuar assim indefinidamente. As paredes entre seu mundo e o mundo dela estavam se tornando porosas. Sofia já estava suspeitando. Logo Lorenzo também saberia. Então que? A única saída era eliminar a ameaça permanentemente. Emma tinha que desaparecer. Não morta, muito óbvio, muito arriscado, mas removida de forma que nunca mais pudesse ameaçá-lo. E Marco sabia exatamente como fazer isso. Às 5 da manhã, enquanto a cidade ainda dormia sob o manto cinzento da aurora, Marco estava de volta ao escritório no porão. Na tela à sua frente, imagens de vigilância mostravam Emma finalmente adormecendo em seu sofá, laptop aberto ao lado, envelope pardo com as fotos impressas sobre a mesa de centro. Ela cansou, Frank comentou, olhos vermelhos de ficar acordado a noite toda. Ficou até às 3 da manhã fazendo backup em 3 pendrives diferentes. Um ela escondeu atrás do vaso sanitário, outro dentro de uma caixa de cereal, o terceiro no forro do casaco que está no armário. Amadora, Sal resmungou, entrando com café fresco. Qualquer profissional encontra esses esconderijos em 5 minutos. Ela não é profissional, Marco lembrou. É sobrevivente improvisando, o que a torna perigosa de forma diferente. Imprevisível. O vírus está pronto, Frank anunciou. Quando eu ativar, vai parecer que o laptop dela teve falha catastrófica no HD. Tudo deletado, irrecuperável. Ela vai pensar que foi azar. E os pendrives? Posso fritar remotamente quando ela conectar novamente. Mas os impressos físicos, esses precisamos recuperar pessoalmente. Marco tomou um gole de café, sentindo a cafeína queimar através da exaustão. Sal, o plano está pronto. Sal abriu uma pasta, espalhando documentos sobre a mesa. Emma Richardson, nascida em Portland, Oregon. Pais mortos em acidente de carro quando tinha 17. 100 irmãos. Foi criada pela avó, Margaret Richardson, que agora tem 78 anos e mora em casa de repouso em Beaverton. Vulnerabilidade, Marco disse? Não como pergunta. A avó é tudo que ela tem. Correspondências interceptadas mostram que Emma enviou cartas para a casa de repouso nos últimos 6 meses, mesmo sabendo que violava protocolo de proteção de testemunhas. Cartas sem remetente, mas rastreamos padrões de postagem. Ela visita. Não pessoalmente. Muito arriscado. Mas há uma amiga de infância, Jessica Shen, que visita a avó mensalmente e passa recados de Emma. Jessica não sabe que Emma está em programa de proteção. Acha que ela está trabalhando no exterior. Marco estudou as fotos. Margaret Richardson, senhora frágil em cadeira de rodas, sorrindo gentilmente para a câmera em foto recente. Emma jovem ao lado da avó em foto antiga, ambas abraçadas, felicidade genuína nos rostos. A avó está doente? Ele perguntou. Alzheimer em estágio inicial. Ainda lúcida a maior parte do tempo, mas os médicos dizem que tem poucos anos. É uma das razões pelas quais Emma arriscou contato. Então ela está desesperada para ver a avó antes que seja tarde demais, Marco concluiu. Mas não pode, porque está escondida. Exatamente,
E se oferecêssemos solução? Sal franziu a testa. Não estou seguindo. Emma quer liberdade. Quer poder visitar a avó. Viver sem olhar por cima do ombro. Quer sair do buraco onde se enfiou. As fotos são alavancagem para isso. Você vai negociar com ela? Tony perguntou, incrédulo. Depois de tudo que ela fez. Não vou negociar. Vou dar a ela exatamente o que quer. E no processo, vou neutralizá-la permanentemente. Marco virou-se para o quadro branco na parede, pegando uma caneta. Começou a desenhar o plano, cada peça se encaixando com precisão cirúrgica. Emma quer desaparecer de verdade. Nova identidade, nova vida, dinheiro suficiente para começar de novo. Mas ela sabe que os federais a traíram, e tem medo de mim. Então está em limbo. E você oferece saída, Sal disse lentamente, compreendendo. Mas nos seus termos. Exato. Dou a ela tudo o que pediu inicialmente. Dinheiro, identidade nova fornecida por mim, não pelos federais. Passagem internacional, documentos perfeitos. E o mais importante. A avó, Frank completou. A avó, Marco confirmou. Organizamos para que Margarete seja transferida para a instalação privada de primeira linha. Cuidados melhores do que a casa de repouso atual poderia sonhar. Emma pode visitá-la sempre que quiser, sem medo. Em troca das fotos e do silêncio eterno, Tony disse. Em troca das fotos e do silêncio eterno, Marco repetiu. Mas aqui está a beleza. Uma vez que aceitar, uma vez que a avó estiver sob nossos cuidados, Emma nunca poderá me trair. Porque a vida de Margarete depende de sua cooperação contínua. O silêncio na sala era pesado enquanto os homens processavam a elegância brutal do plano. Refém permanente, Sal murmurou. Sem amarras visíveis, sem violência. Apenas ameaça implícita. Emma é inteligente o suficiente para entender, Marco disse. E desesperada o suficiente para aceitar. Porque a alternativa é continuar fugindo. E, eventualmente, os federais ou eu a alcançamos. Assim, pelo menos ela ganha algo. E se ela recusar? Rishi perguntou. Ele estava em silêncio até então, ainda processando a própria captura e libertação. Então vamos para o plano B. Mais definitivo. Mas prefiro o plano A. Menos sangue, menos complicações. Como você faz contato? Frank questionou. Ela não vai atender se você ligar. Vai pensar que é armadilha. Marco sorriu friamente. Não vou ligar. Vou usar a única pessoa em quem ela confia. Jessica Shen. Jessica Shen. 3 horas depois, Marco estava sentado em café discreto no Brooklyn, observando Jessica Shen entrar. Ela era exatamente como as fotos mostravam, asiática e americana, cabelos pretos curtos, roupas de enfermeira sob casaco leve. Trabalho noturno no hospital, provavelmente indo para casa agora. Ela não o conhecia, não tinha razão para suspeitar. Marco estava vestido casualmente, laptop aberto, parecendo qualquer freelancer trabalhando remotamente. Quando Jéssica foi ao balcão pedir café, Marco se levantou, cronometrando perfeitamente para acidentalmente esbarrar nela. Desculpe, ele disse, segurando o braço dela para evitar que derrubasse a bolsa. Tudo bem, não foi nada. Ela respondeu distraída. Sério, minha culpa. Deixe-me pagar seu café. É o mínimo que posso fazer. Ela hesitou, depois aceitou com um sorriso tímido. Tudo bem, obrigada. Enquanto esperavam os pedidos, Marco iniciou conversa casual. Descobriu que ela realmente era enfermeira. Trabalhava turnos duplos, cansada mas dedicada. Ele mencionou que também trabalhava com saúde, consultor para casas de repouso. E isso abriu porta para conversa mais profunda. Engraçado você mencionar, Jéssica disse eventualmente. Tenho uma amiga cujo familiar está em casa de repouso. Sempre me preocupo com a qualidade do cuidado. É preocupação válida, Marco concordou. Muitas instalações são inadequadas. Onde é essa casa de repouso? Beaverton, Oregon. A avó da minha amiga. Alzheimer. Difícil. Sua amiga consegue visitar regularmente. Não, Jéssica suspirou. Ela trabalha no exterior. Eu visito quando posso, passo recados. Mas sei que ela se sente culpada por não estar lá.
Marco tomou gole do café, deixando um momento de silêncio antes de falar. Sabe, trabalho com rede de instalações de cuidado especializadas. Topo de linha. Se sua amiga estivesse interessada, poderia haver opções melhores. Lugares onde até mesmo famílias distantes podem manter conexão melhor. Os olhos de Jéssica se iluminaram com interesse. Sério, isso seria incrível. Mas imagino que seja caro. Depende. Às vezes há arranjos especiais. Para casos que merecem. Ele estendeu o cartão de visita, nome falso, número funcional. Se sua amiga quiser discutir, peça para ela me ligar. Sem compromisso, apenas conversa. Jéssica pegou o cartão, estudando. Vou mencionar para ela. Obrigada. Você é muito gentil. É meu trabalho ajudar famílias, Marco disse com um sorriso caloroso. Eles se despediram amigavelmente. Marco saiu do café primeiro, virando a esquina onde Tony esperava no carro. Plantou o rastreador. Tony perguntou. Na bolsa dela. E dei o anzol. Agora esperamos Emma morder. Não demorou muito. 5 horas depois, o telefone que Marco havia dado a Jéssica tocou. Ele atendeu no segundo toque. Alô? Silêncio tenso. Depois a voz de Emma, cautelosa. Jéssica me passou seu número. Disse que você poderia ajudar com minha avó. Posso, se você estiver disposta a ouvir proposta. Quem é você? Acho que já sabe. Outra pausa. Ele podia ouvir a respiração dela, acelerada mas controlada. Como encontrou Jéssica? Da mesma forma que encontro qualquer coisa quando preciso. Mas não estou aqui para ameaças. Estou aqui para oferecer solução. Não confio em você. Não precisa confiar. Precisa apenas ouvir. 5 minutos. Depois decide. Estou desligando. Sua avó tem 6 meses, Marco disse rapidamente, improvisando mas confiante. Talvez menos. Alzheimer está progredindo mais rápido do que médicos previram. Jéssica não sabe ainda. Mas eu sei. E você quer estar lá quando chegar o momento. Não quer. Silêncio mais longo desta vez. Quando Emma falou novamente, havia quebra na voz. Você é monstro. Sou pragmático. E reconheço que você também é. Por isso ainda está viva. Qualquer um menos inteligente já teria cometido o erro fatal. Mas você joga bem. Respeito isso. O que você quer? Encontro. Neutro. Público. Você. Eu. Conversa civilizada. Exponho proposta completa. Você decide. E se eu recusar? Então voltamos ao jogo que estávamos jogando. Você correndo. Eu caçando. Sua avó definhando sozinha em Oregon. Ele deixou a pausa se estender. Podemos ambos ganhar algo desta situação impossível. Onde? Prospect Park. Trilha perto do lago. Amanhã, meio-dia. Traga as fotos se quiser se sentir segura. Eu vou sozinho. Sem armas, sem homens escondidos. Apenas conversa. Como sei que não é armadilha? Porque se eu quisesse te matar, já teria feito. Sei onde mora, seus padrões, suas rotas. Tive dúzias de oportunidades nas últimas 48 horas. Mas não estou interessado em sua morte, Emma. Estou interessado em solução permanente para problema mútuo. Ela respirou fundo, claramente pesando opções. Meio-dia. Prospect Park. Mas vou armada. E se vir qualquer coisa suspeita, desapareço e essas fotos vão para 10 veículos de mídia diferentes. Entendido. Até amanhã. Marco desligou, voltando-se para Tony e Sal que haviam escutado toda a conversa pelo viva voz. Ela vai tentar algo, Sal alertou. Pode estar planejando armadilha própria. Provavelmente Marco concordou. Por isso teremos 15 homens no parque. Não perto de nós, mas cobrindo todas as saídas. Se ela trouxer backup, saberemos. E se ela realmente trouxer as fotos? Melhor ainda. Terminamos tudo amanhã. A noite foi interminável. Marco fingiu dormir ao lado de Helena, mas sua mente não parava. Revisando o plano, procurando falhas, considerando contingências. Emma era a adversária formidável justamente porque era imprevisível. Não tinha treinamento formal. Não seguia regras convencionais. Isso a tornava perigosa. De manhã,
Ele levou Sofia e Lorenzo para a escola pessoalmente, algo raro. Sofia percebeu. Papai, você está agindo estranho, ela disse enquanto eles dirigiam. Estranho como? Quieto. Normalmente você canta no carro. Marco forçou o sorriso, ligando o rádio. Música pop encheu o veículo. Lorenzo começou a cantar junto, desafinado mas alegre. Sofia continuou estudando o pai com aqueles olhos perspicazes demais para sua idade. Na entrada da escola, ele abraçou ambos mais apertado do que usual. Ei, papai, está me amassando. Lorenzo protestou rindo. Desculpe. Só amo vocês. Sabem disso, certo? Sabemos, Sofia disse, mas havia preocupação em seu rosto. Você vai ficar bem. Vou ficar ótimo. Prometo. Vejo vocês esta noite. Pizza para jantar, que tal? Com borda recheada. Lorenzo gritou. Com borda recheada, Marco concordou. Viu-os entrar na escola, acenar uma última vez, depois desaparecer pelas portas. Parte dele se perguntou se seria a última vez que os veria. Se Emma tivesse preparado algo. Se os federais estivessem realmente envolvidos. Não. Ele não permitiria esse pensamento. Ele sobrevivera 15 anos neste negócio sendo mais esperto, mais rápido, mais implacável que qualquer adversário. Emma Richardson não seria sua queda. Às 11h30, Marco entrou no Prospect Park. Vestia jeans, suéter leve, tênis confortáveis. Nada em seus bolsos além de telefone e carteira. Sem arma, como prometido, mas Tony estava em van a 2 quarteirões com arsenal completo se necessário. O parque estava moderadamente cheio para dia de semana. Mães com carrinhos de bebê, corredores, artistas de rua. Marco caminhou lentamente pela trilha designada, observando cada rosto, cada movimento. Viu-la antes que ela ouvisse. Emma estava sentada em banco próximo ao lago, usando óculos escuros e boné, mas ele reconheceria aquela postura tensa em qualquer lugar. Mochila no colo, abraçada como escudo. Ele se aproximou devagar, mãos visíveis, linguagem corporal aberta e não ameaçadora. Emma virou-se quando ele estava a 3 metros, mão mergulhando na mochila. Fácil, Marco disse calmamente. Sem movimentos bruscos. Só quero conversar. Fique aí, ela ordenou, mas a voz tremeu ligeiramente. Marco parou, levantando as mãos levemente. Vê. Desarmado. Sem ameaças. Emma estudou-o por longo momento, depois relaxou minimamente. Sente-se. Ali. Ela apontou para o banco à sua frente, mantendo distância segura. Marco obedeceu, setando-se lentamente. Entre eles, patos nadavam no lago, alheios ao drama humano se desenrolando na margem. Obrigado por vir, ele disse. Não me agradeça. Estou aqui porque mencionou minha avó. Isso foi baixo. Foi necessário. Você não teria vindo de outra forma. Diga o que tem a dizer. Rápido. Marco respirou fundo, preparando-se para o discurso que ensaiara mentalmente dúzias de vezes. Você quer liberdade. Vida real. Não está a existência de sombras. Quer poder ver sua avó sem medo. Quer futuro. E você quer as fotos e meu silêncio. Sim. Mas ao contrário do que pensa, não preciso matar você para conseguir isso. Há maneira melhor. Para ambos. Emma riu sem humor. Você vai me fazer oferta que não posso recusar? Como filme de máfia barato. Algo assim. Ouça antes de julgar. Marco ensinou-se ligeiramente para frente. Transferimos sua avó para a instalação privada de primeira linha. Melhor que qualquer casa de repouso. Cuidado 24 horas, especialistas em Alzheimer, toda a tecnologia médica disponível. Margarete vive seus últimos anos com dignidade e conforto. Em troca, você me dá todas as cópias das fotos. Físicas e digitais. Cada uma. E recebe pacote completo. $500 mil em conta offshore, identidade nova, real, não federal, documentos que resistem a qualquer verificação, passagem para país de sua escolha, e carta branca para visitar sua avó sempre que quiser. Emma ficou imóvel. Você está falando sério? Completamente. Nova vida, longe daqui. Europa, Ásia, América do Sul, onde quiser. Comece de novo.
sem olhar por cima do ombro, sem federais incompetentes te protegendo mal. E o truque? Porque sempre há truque. Marco encontrou seus olhos diretamente. O truque é que a vida de sua avó está conectada ao seu silêncio. Não de forma brutal. Ninguém vai ameaçá-la. Nenhuma violência. Mas enquanto Margarete estiver nessa instalação privada, sob meus cuidados, você mantém sua boca fechada. Se algum dia decidir testemunhar, se falar com mídia ou federais, os cuidados param. Margarete volta para a casa de repouso estadual básica. Chantagem emocional. Incentivo prático, Marco corrigiu. Mas considere a alternativa. Continue correndo. Eventualmente cometa erro. Os federais te encontram e te eliminam. Você mesma disse que eles te traíram. Ou eu te encontro? Bem, você sabe como essas histórias terminam. Assim, pelo menos todos ganham algo. Emma virou o rosto, olhando para o lago. Uma lágrima escorreu por baixo dos óculos escuros. Por que simplesmente não me mata? Seria mais simples. Seria. Mas eu não sou monstro sem nuance que imagina. Reconheço quando alguém está simplesmente tentando sobreviver. E você, Emma, é sobrevivente. Respeito isso, mesmo que estejamos em lados opostos. Você matou o homem a sangue frio. Vi. Matei o homem que ia destruir dezenas de vidas, desmantelar a operação que alimenta centenas de famílias. Foi escolha difícil, mas necessária. Isso não justifica assassinato. Não estou pedindo justificação. Estou pedindo pragmatismo. Você testemunhou o crime, sim. Mas testemunhar não traz Calabrese de volta. Não muda nada exceto destruir minha vida. Por extensão, as vidas de minha esposa e filhas inocentes. Vale isso? Emma finalmente olhou de volta para ele. Suas filhas. Sofia e Lorenzo. Você os ama? Mais que minha própria vida. Então entenda. Eu amo minha avó da mesma forma. É tudo que tenho. E você está me oferecendo chance de estar com ela. Isso é cruel e generoso ao mesmo tempo. É pragmático, Marco repetiu. Negócio. Ambos conseguimos o que precisamos. Emma abriu a mochila lentamente. Marco tensionou, pronto para mergulhar se ela puxasse a arma. Mas era envelope pardo. As fotos. Ela estendeu, mas não soltou quando ele a alcançou. Seus olhos se encontraram sobre o envelope. Se eu concordar, ela disse baixo. Preciso de garantias. Contrato real. Algo que me proteja se você decidir quebrar o acordo. Vai ter documentos completos, assinados, testemunhados por terceira parte neutra. Tudo legal e vinculativo. E visito minha avó quando quiser, sem restrições. Quando quiser. Organizaremos transporte seguro, identidade que permite movimentos sem bandeiras vermelhas. E os 500 mil são reais? Não vão desaparecer magicamente. Reais e já depositados se concordar. Verificáveis imediatamente. Emma segurou o envelope por mais um momento, depois soltou. Marco pegou, sentindo o peso das fotografias que o assombraram por 3 anos. Você tem backup, ele disse, não como pergunta. Pendrives. 3. Preciso deles também. Eu sei. Ela tirou a pequena bolsa da mochila. Todos aqui. É tudo. E o laptop? Já deletei tudo. Verificável. Marco aceitou a bolsa, colocando-a no bolso interno de sua jaqueta. Frank vai verificar. Se encontrarmos qualquer cópia restante, o acordo é cancelado. Não vai encontrar. Eu entendo as regras do jogo. Eles ficaram sentados em silêncio por momento, o absurdo da situação se estabelecendo. Inimigos mortais, negociando paz através de ameaça mútua. Quando começa? Emma perguntou finalmente. Transferência de sua avó acontece em 48 horas. Você recebe informações da instalação? Pode verificar pessoalmente se quiser. Dinheiro transfere simultaneamente. Documentos de identidade levam uma semana, mas são trabalho impecável. Enquanto isso, pode ficar onde está ou oferecemos acomodação temporária segura. Fico onde estou. Menos gente sabendo, melhor. Sabe a escolha. Marco se levantou. Uma última coisa. Jéssica. Ela não pode saber nada disso. Para ela,
Você simplesmente conseguiu o arranjo melhor para sua avó através de programas especiais. Entendido? Entendido. Ela é inocente. Quero que continue assim. Então estamos de acordo. Emma também se levantou. Ela era menor do que ele lembrava, mais frágil parecendo sob a luz do dia. Mas havia aço em seus olhos. Estamos de acordo. Mas Santini, se você me trair, se algo acontecer com minha avó, eu tenho plano B que vai expor você mesmo que custe minha vida. Não me teste. Marco sorriu friamente. Não vou trair. Quebrar esse acordo não me beneficia. Mas Emma, o mesmo vale para você. Uma palavra fora de lugar, uma conversa com pessoa errada, e os cuidados de Margarete param instantaneamente. Mantenha sua parte, e todos vivemos felizes. Felizes, ela repetiu amargamente. Não sei se algum de nós pode reivindicar isso depois do que fizemos. Talvez não. Mas podemos reivindicar sobrevivência. E às vezes, é tudo que temos. Eles se encararam por último momento, depois Emma virou e caminhou embora, desaparecendo pela trilha sem olhar para trás. Marco esperou até ela sumir completamente antes de tocar o fone de ouvido discreto. Consegui. Fotos e drives. Verificação imediata. Copiado. A voz de Frank respondeu. Equipe confirma que ela veio sozinha. Sem backup. Sem federais. Mantenham vigilância nela por mais 72 horas. Qualquer movimento estranho. Quero saber. Entendido. Marco caminhou de volta para onde Tony esperava, sentindo o peso das fotografias em sua jaqueta. 3 anos de medo, paranoia, recursos gastos, noites sem dormir. E tudo se resumia a este envelope. No carro, ele abriu cuidadosamente. 6 fotografias, 8x10, impressas em alta resolução. E eram devastadoras. A primeira mostrava Marco saindo de seu carro naquela noite de março. Ângulo perfeito, rosto claro mesmo com sombras. A segunda, Calabrese caminhando em direção ao seu sedã. A terceira, Marco se aproximando, arma já visível. A quarta capturou o momento exato. Marco, braço estendido, fogo saindo do silenciador. Calabrese começando a cair. A expressão no rosto de Marco, fria, determinada, sem remorso. Era arte macabra. Mitchell tinha olho talentoso para a composição, timing perfeito. Em diferentes circunstâncias, essas fotos poderiam ganhar prêmios de fotojornalismo. Em suas circunstâncias, eram sentença de morte. Boss. Tony perguntou suavemente. Marco fechou o envelope. Queime tudo. As fotos, os drives, cada byte de dados. Não quero cinzas, quero obliteração molecular. E Mitchell? Deixe-o ir. Ele é problema de Emma, não nosso. Ela lidará com ele do jeito que achar melhor. E Emma? Oramos o acordo. Ao pé da letra. Ela tem minha palavra. Tony dirigiu em silêncio por alguns minutos, antes de falar novamente. Você confia nela? Não. Mas confio que ela ama a avó mais do que me odeia. E que é inteligente o suficiente para reconhecer quando tem boa mão. E se ela guardar cópia que não encontremos? Então Marco disse friamente. Margaret Richardson tem acidente infeliz na instalação. Queda na escada? Talvez. Complicações médicas. Essas coisas acontecem com idosos frágeis. Tony não respondeu, mas o entendimento estava ali. Mútua destruição assegurada. Emma tinha a vida de Marco em suas mãos através de potencial testemunho. Marco tinha a vida da avó de Emma em suas mãos através de controle dos cuidados. Equilíbrio perfeito de terror. 2 semanas depois, Marco recebia relatórios confirmando que tudo estava procedendo conforme planejado. Margaret Richardson fora transferida para Maple Grove Care, instalação boutique em Portland com classificação 5 estrelas. O custo anual fazia Marco piscar. 3 vezes o que pagaria por casa de repouso normal, mas era investimento necessário. Emma visitará a avó 2 vezes, viajando com documentação nova que identificava-a como Emily Morrison, consultor de negócios canadense. Os documentos eram, como prometido, impecáveis. Até mesmo verificação federal profunda não encontraria discrepâncias.
O dinheiro fora transferido em 3 parcelas através de bancos nas Ilhas Cayman, completamente intocável por autoridades americanas. Emma tinha acesso irrestrito, mas Marco tinha visão de todas as transações. Ele saberia imediatamente se ela começasse a fazer movimentos suspeitos. Quanto às fotos, Frank confirmara destruição absoluta. Laboratório privado usará incineração em alta temperatura, seguida por pulverização dos remanescentes. As partículas resultantes foram despejadas em 3 oceanos diferentes. Paranoia, talvez. Mas Marco não chegará onde estava sendo descuidado. Mitchell receberá a visita de Emma, segundo vigilância. Conversa tensa, depois acordo. Emma pagará a ele $50.000, presumivelmente de seu novo fundo, pela destruição de todas as cópias remanescentes e silêncio permanente. Mitchell, aterrorizado tanto pela experiência de sequestro quanto pela revelação de quem realmente vivia ao lado, concordara entusiasticamente. Ele se mudaria para Montana no mês seguinte, trabalhar com fotografia de vida selvagem longe de complicações urbanas. O caso de Richie fora arquivado por falta de evidências. Sem identificação confirmada, sem crime comprovável, os federais eventualmente desistiram. Ele estava de volta ao trabalho, mais cauteloso mas inteiro. Para o mundo exterior, parecia que nada havia acontecido. Marco continuava suas operações normalmente. Helena notou que ele estava mais relaxado, menos distante. Sofia comentou que papai está cantando no carro de novo. Mais tarde da noite, sozinho em seu escritório, Marco às vezes pensava sobre Emma Richardson. Onde ela estava agora, o que fazia, como reconstruía a vida após anos de caos. Parte dele, parte muito pequena, esperava que ela encontrasse paz. A maior parte dele simplesmente esperava que ela mantivesse a boca fechada. 6 meses depois, em noite fria de fevereiro, o telefone privado de Marco tocou. Número desconhecido, mas ele reconheceu o padrão, roteado através de múltiplos servidores internacionais. Emma. Ele atendeu sem falar. Santini. A voz dela era diferente. Mais leve, talvez. Menos carregada de medo. Falando. Minha avó morreu. Ontem. Pacificamente. Dormindo. Marco fechou os olhos brevemente. Meus sentimentos. Ela teve 4 meses bons. Lucidez final antes do fim. Me reconheceu até o último dia. Isso foi. A voz quebrou ligeiramente. Foi presente. Obrigada. Honrei minha palavra. Sim. Honrou. Pausa longa. Então agora o que nos mantém conectados se foi. Não tenho mais razão para seu acordo. O coração de Marco acelerou. Emma. Calma. Não estou ligando para